Olá menino, olá menina, bem-vindos ao canal Além do que se vê. Tudo que transcende os sentidos, que vai além do físico e além do mundo cartesiano que fecha a gente no nosso mundinho assim, ó. Interessa esse canal e é Além do que se vê. Se você está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. Dá uma clicadinha aqui embaixo no botão inscrever-se para colar com a gente. Clica também no sininho aí das notificações, senão você vai ficar sem saber quando chegar um vídeo novo aí. Pois é, eu sou o Júnior, estou à frente de um trabalho espiritualista na Tenda Umbandista Fé, Esperança e Caridade, do FEC, e também sou estudante de psicologia, que a gente procura aliar todos os conhecimentos para trazer para vocês o conhecimento a nível espiritual. Então vamos lá, né? Hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante aí, que é sobre as entidades, né? Quando as entidades tomam a cachaçinha, tomam, né, o marafo, tomam o martini, tomam a champanhe e depois, champanhe você viu, né? Champanhe eu puxei, aí eu fui, né? Porque na verdade champanhe mesmo, o nome champanhe é só de uma única bebida que existe em um determinado lugar, né? Muito especial da Europa e tudo mais, não é qualquer bebida, não. A gente fala que é champanhe espumante, mas espumante é espumante, champanhe é champanhe. Mas enfim, qualquer bebida alcoólica, né? Como que pode a entidade bebe, 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 puf, depois o cavalo tá lá, em pezinho, inteirinho, como é que pode? Sem nem bafo de cachaça, muitas das vezes. Isso as pessoas falam, porque quem bebeu não foi o médium, foi a entidade. Então, se foi a entidade que bebeu, não foi o médium, então não tem que estar nem com cheiro de cachaça, né? Aí, gente, alguém, sabiamente, minha amiga Milena, coração de você, mandou uma pergunta muito interessante, né? Porque como eu estava explicando sobre os processos mediúnicos e eu estava dizendo o seguinte, que não existe processo mediúnico que não passe pelo aparelho do médium, né? O espírito ele se comunica através do médium, mas o médium está presente durante a manifestação, é o corpo do médium que está atuando. Então ela mandou a seguinte pergunta para mim, que ela sabe muito bem que lá ela presenciou, né? Entendi, ela presenciou que lá na cidade dela, lá na Bahia, mais o meu coração aí, que eu amo a Bahia. Então, que lá na Bahia, ela tinha um conhecido e esse conhecido mancava. E quando ele estava no processo mediúnico, que ele estava com a entidade, ele andava normal. Também sei de casos de pessoas gagas que quando estão no processo mediúnico falam normal. E aí, algumas pessoas têm problema de fala, né? E quando incorporados falam normalmente. Alguns mancam e durante o processo mediúnico andam normalmente. Então aí vem a pergunta, né? Se eu disse aqui neste canal que na verdade um médium ele é parte integrante, que na verdade a mente do médium está sendo dominada pela, né, entre aspas, mente do espírito desencarnado, então se é um médium que tá ali, como é que se explica então, gente? O camarada que manca andando, a pessoa bebe, bebe, bebe e não fica bêbada, que história é essa? Como é que pode uma coisa dessas, né? Então, vim aqui para esclarecer hoje, e eu também vou aproveitar para esclarecer o contrário, né? Porque tem muita gente que fica na dúvida do seguinte, como é que pode aquele cidadão ali, com a entidade, bebe, 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 a entidade sobe e ele cai bêbado? Também tem. Também tem. Tem de tudo nesta vida. Será que ele não estava mesmo incorporado? Será que... Vamos entender essa história, essa pinomba aí. Vamos entender como funcionam as coisas. Bom, primeiramente, vamos entender o processo mediúnico. O processo mediúnico, como eu já expliquei, ele acontece quando o espírito e o médium estão em sintonia, o médium está em transe. Inclusive, essa palavra transe vai ser a resposta para todas as indagações deste vídeo. Então, vamos lá. Primeira coisa é entender sobre a mente humana, o funcionamento da mente humana. Na verdade, cérebro e mente são estruturas diferentes. Vamos entender que é como se o cérebro fosse a parte física e a mente a parte que controla todos os processos né, de entendimento, de cognição. A alma propriamente dita, vamos entender como mente aqui. Então, a mente do médium, a mente do espírito se comunicam através de uma glândula chamada glândula pineal. Júnior, nunca ouvi falar isso, nunca ouvi falar, eu lhe explico entre as suas sobrancelhas aqui. No meio da sua cabeça, exatamente no meio da sua cabeça aqui, se você traçar uma linha
e você abrir o seu cérebro na aula de neuroanatomia, nós vemos isso, é muito bonito, inclusive. Você abrir o cérebro, no meio existe uma glândula do tamanho de uma ervilhazinha, e essa ervilhazinha é chamada de glândula pineal. E o que tem a glândula pineal de interessante, né? Ela tem vários glândulos por dentro dela, e ela seria, né, já foi citada por Chico Xavier no livro Os Domínios da Mediunidade, e ela seria a responsável direta pela nossa canalização do mundo espiritual. Ou seja, e muito interessante também, ela tem dentro dela aceptores que poderiam se conectar à dimetiltriptamina, que é uma substância presente, por exemplo, na ayahuasca. Falei difícil, calma aí, aguenta aí que eu vou explicar direitinho, tá? É uma substância química que ela tem, vamos dizer assim, ela tem chaves para se ligar a ela, que vão permitir com que a pessoa tenha certas experiências extrafísicas. A ayahuasca é um outro vídeo que eu vou fazer aí, mais pra frente, que é o conhecido como o vinho das almas, que os indígenas usam em seus rituais, uma medicina da floresta. Mas depois eu entro nessa coisa, vamos dar segmento então. Então, o que tem essa glândula pineal? É através dela, através desses glândulos que tem dentro dela, que já foram estudados, né? Já foram vastamente aí, tem vários vídeos, se você quiser jogar, você joga aí glândula pineal no YouTube, que você vai achar vários vídeos interessantíssimos sobre o assunto, né? Então, Dr. Sérgio, inclusive, que é assim, acho que dos trabalhos que eu li, que eu vi, o Dr. Sérgio, ele é incrível sobre esse tema. Se você jogar glândula pineal, já vai aparecer o Dr. Sérgio ali. De imediato, você vê os vídeos dele, que você vai ver que bacana, meu xará, né, Sérgio também. Eu sou Júnior, Sérgio Matias Júnior. Então, vamos lá. Sobre a pineal. A pineal, ela vai ter um amplificador, como se fosse um amplificador de ondas. As ondas vão chegar até ali e a glândula pineal, ela vai distribuir esse feixe de onda, vai distribuir pelo cérebro. O médium, naquele momento, ele vai se fechar para o mundo exterior e vai se conectar a essa vibração, a essa onda que está chegando, como se fosse ali, como se fosse o captador do rádio, né, que está captando a onda, que está codificando. E a partir dali, o médium vai entrar no estado alterado de consciência, que é o transe. Aí que nós vamos entrar, que é o transe. O transe vai acontecer de diversas maneiras. Quanto mais aprofundado for o transe, o estado alterado de consciência, menos o médium, inclusive, vai se lembrar depois do que aconteceu após a entidade ter se manifestado. Até aí eu já tinha falado em outro vídeo, né? E eu tinha dito, inclusive, que dependendo do estado alterado de consciência, não quer dizer que, porque o médium é mais inconsciente ou mais consciente, que ele está ali ou que ele não está ali. Expliquei, inclusive, que durante uma hipnose, que é uma coisa muito séria, que pode ser estudada, não é coisa de a religião que inventou, é místico, é sobrenatural. Não é nada disso, é uma coisa científica, né? 1 mais 1 igual a cartesianinha ali, fechadinha, hipnose, está mais do que comprovada. Então, a pessoa no estado hipnótico, a pessoa colocada num transe hipnótico, ela é capaz, inclusive, dependendo do estado que ela estiver, de profundidade desse transe, ela não se lembra, ela não se recorda. Quando ela volta do transe, ela é capaz de não se recordar do que aconteceu. E era ela mesma que tinha incorporado, né? Então, para vocês verem como tem um fundamento. Logo, a pessoa entra num transe, entra num estado alterado de consciência. Quanto mais profundo for esse estado alterado de consciência, mais, vamos dizer assim, mais o médium vai estar ali acessando determinadas áreas do cérebro e, vamos lembrar aqui, dependendo do tipo de mediunidade, determinada área do cérebro vai ser acessada, né? Então, a gente está falando aqui da psicofonia, né? Que é quando o médium é usado o seu aparelho fonador, né, para poder falar, né? E também quando se pega o corpo inteiro do médium, né? Tem pessoas que não usam o termo psicofonia para esse caso, né? Mas vamos adequar aqui para poder colocar juntinho aqui no nosso vídeo, para ficar bacana para todo mundo entender. Então, o médium está ali naquele momento, a pineal algumas vezes, só para ilustrar, ela vai receber essa canalização do plano espiritual, né, vai receber essa ondulação e vai para determinadas partes do cérebro. Dependendo da parte do cérebro, ela vai ativar a visão espiritual, vai
Entenderam? Mas no caso da manifestação que a gente está falando aqui, sobre os terreiros de Umbanda, ela vai pegar várias partes do cérebro ao mesmo tempo e vai fazer com que determinado indivíduo, ele atue de determinada maneira de acordo com a vontade da entidade ali comunicante. Então, vamos lá. O que ocorre com pessoas que têm problema de gagueira, para pessoas que têm problema de fala, ou pessoas como esse amigo aí da Milena, que tinha problema de caminhar, né, que era manco, e quando estava no estado alterado de consciência, né, andava normal, a pessoa falava normal. Eu poderia dizer, afirmar que o problema que essas pessoas tinham não era de natureza física, fisiológica, física. Uma pessoa que tenha, por exemplo, um tendão mais curto do que o outro, ela manca, de qualquer maneira. Mas sim um problema de ordem mental, que estava relacionado à forma de organização mental do indivíduo, que fazia com que ele não tivesse a capacidade de andar. Então, no estado alterado de consciência, com o espírito dominando aquela área do cérebro, no estado profundo, aí tem que ser um estado profundo de transe, a pessoa readquire o movimento que ela não tinha. E a pessoa que tinha problema de gagueira, devido a algum problema também de ordem mental, ansiedade, o espírito restitui. Então a gente está falando, não são problemas de ordem fisiológica, seria fisiológico ficar mais fácil para todo mundo. No corpo físico, né? No caso que está falando tendão mais curto, tem encurtamento. Então não vai. Se ele tem encurtamento, ele vai continuar manco, mesmo com o espírito incorporado, e mesmo no estado profundo, não tem como. Na verdade, não tem como. Por exemplo, eu tenho um tendão a menos nesse braço, meu braço não vira. Não tem como eu incorporar, de repente, uma cigana que vira a minha mão toda para trás. Isso não vai acontecer, porque o tendão, fisicamente, não tem tendão para jogar minha mão, fazer esse movimento. Então não vai acontecer, não tem como. Agora, se fosse um trauma, por um acidente, por alguma coisa, de repente, o espírito acionando poderia, entendeu? Espero que tenha ficado claro esse pedaço. Então, a primeira parte está esclarecida, mas é que tudo isso não parece, mas está tudo envolvido. A parte da bebida também está nesse contexto. Por quê? Primeira coisa a dizer, primeira coisa a deixar bem claro, já deixei claro em outros vídeos aqui, os espíritos não fumam, os espíritos não bebem por vício, pelo amor de Deus, não vai achar que a sua pombagira está bebendo porque ela gosta de uma bebidinha, ela desencarnou, ela é bêbada, agora, gosta de fumar, ela adora, porque... Não, eles manipulam a energia da bebida, manipulam a energia do cigarro para atingir determinadas finalidades, né? Muitas das vezes eles não tragam ali, eles manipulam a energia muitas vezes da fumaça para poder fazer a limpeza espiritual. Observa que normalmente o tabaco, ele veio da onde? Para pensar dos vegetais, está atacando fogo ali. Você pensa ali a união dos elementos da natureza, né? O fogo, ali dentro tem o vegetal, a terra, a água, né, da bebida, e o ar que sai da ponta do cigarro. Estão unindo tudo para fazer um trabalho de limpeza, um trabalho de elevação, um trabalho de ajuda espiritual, ou seja, não é para satisfazer uma necessidade do espírito, porque o espírito tem uma necessidade, já está desencarnado. E são espíritos positivos, são espíritos que estão agarrados ainda, arraigados às situações da matéria mais. Mas enfim, voltando para cá, normalmente, quando dá bebida, o que acontece? Vamos entender o que acontece quando uma pessoa normalmente bebe. Quando uma pessoa normalmente bebe, eu, você, todo mundo que bebe uma cervejinha, um negocinho, quando a gente bebe, a bebida vai naturalmente para o estômago, né? Mas ela começa a ser metabolizada no estômago, mas a maior parte da metabolização dela é no fígado. E o fígado, o que acontece no fígado? A gente tem um processo ali de saturação. O que é saturação? Saturação é muita informação junto, porque a metabolização é pegar e vamos imaginar assim, tem uma pessoa que vai passando aqui, ela vai carimbando as chapas. Imagina você vai passando assim, um funcionário bate, passa, bate, passa. Saturar é quando vai um monte ao mesmo tempo, e ele não consegue ficar batendo em todas as chapas ali ao mesmo tempo, e acertar em todas, então vai muito além do que ele consegue processar, ou seja, quando o OH, né, ou vamos dizer aqui, o álcool propriamente dito, né, ele vem uma enxurrada ali, porque o fígado está pronto para processar
mais ou menos, aí vamos botar uma latinha de cerveja, um cálice de vinho, mais ou menos, que a gente bebe mais, aí é mais tempo, é mais do que isso. Mas normalmente é essa quantidade aí que se processa. Mas as pessoas não, por hora, por uma hora. Mas normalmente é isso que as pessoas fazem. As pessoas bebem mais justamente para ficar doido, né? E aí, como ele não consegue processar tudo que vem ao mesmo tempo, do etanol é o nome do álcool, ao mesmo tempo, isso cai na corrente sanguínea, vai para diversas áreas e, vamos lá, começa a ter um efeito no cérebro. As sinapses nervosas, elas vão ter os transmissores. Pega aqui, joga para a próxima. Pega aqui, joga para a próxima. Enfim, vai ter um colapso ali, né? E vai acontecer com os neurotransmissores ali, que estão ali no meiozinho deles. Vai acontecer um processo de uma pane. E aí que vai dar várias alterações no comportamento da pessoa. A gente está falando de alteração do comportamento. O comportamento a gente começa a falar da mente. E, lembrando, num transe mediúnico profundo, o que nós estamos falando de quê? Mente a mente. Ou seja, existe o controle da mente pelo desencarnado, né? Quando um transe muito profundo, junto ao encarnado. Então, o que acontece durante esse intercâmbio aí? Acontece, muitas das vezes, que devido ao transe profundo, estado de transe profundo, a bebida não tem seu efeito no corpo do médium. Então, se ela não tem esse efeito no corpo do médium, deixá-lo bêbado, é porque existe um controle da mente. Mas não quer dizer que na parte cerebral física não estejam acontecendo as reações. Tanto é assim que existem relatos de pessoas que sopraram o bafômetro após a gira, porque tiveram que pegar o carro, e acusou que tinha, né, embora eles não tivessem nada assim, tivessem nem um pouco bêbado, não tivessem, mas, entretanto, parou no bafômetro, soprou e deu que o camarada tinha. E aí, gente, esse cara não estava incorporado nada? Claro que estava. Só que a parte metabólica. Agora, pode acontecer, já ouvi falar também de Júnior, já ouvi falar o contrário, que a pessoa soprou o bafômetro e não deu nada. Pode acontecer isso, já é um efeito físico, já é diferente. Gente, tanto é assim que eu estou falando é verdade, que a gente está falando de mente, tudo que for função, isso que eu tenho que deixar bem claro, tudo que é a mente é controlada pela outra mente, pela mente espiritual. Tanto é assim que o que vai acontecer se o médium incorporado tomar um copo de veneno? Nada? Você acha que nada? Porque a gente não vai estar falando de uma reação na mente, mas a gente está falando de uma reação fisiológica. O que é fisiológico, o que é físico, não está sob o domínio da entidade. Então, vai acabar acontecendo, né? E aí, gente, vem a outra pergunta. Mas, Júnior, e a primeira coisa a dizer, né? Não tem necessidade nenhuma de beber litros de... Que negócio é da entidade que ele bebeu um litro inteiro de cachaça? Claro que pode haver necessidade. Mas, se houver necessidade, a entidade deve saber o nível de transe que o médium está capaz de volatizar, porque eles volatizam também, eles transformam a bebida, né? Eles captam e eles manipulam aquela energia de modo a não prejudicar também o corpo do médium. Agora, olha o que eu vou dizer. Qual é a necessidade de tomar não sei quantos litros e deixar o médium caindo de bêbado? Isso aí precisa ser verificado, né? Tanto assim, no TUFEC, a gente tem no início, que os médicos estão no início, o desenvolvimento a entidade não é dada nem beber nem fumar. Por quê? Como as pessoas ainda estão no início da atividade, o guia ainda não sabe fazer o processo de filtragem. Como assim, Júnior? Não entendi nada, você não acabou de dizer aí. Porque justamente isso. O domínio da mente do médium não está completo pelo espírito. Agora, vamos lá. Às vezes, o médium passa na frente da entidade, né, e resolve ali aproveitar para tomar umas, né? Aí dá encrenca. Aí a pessoa pode voltar, né, do transe completamente bêbado. Ou também pode acontecer outro caso. Realmente, a pessoa estava incorporada. Só que na hora do trânsito, processo do trânsito, da entrega do médium junto à entidade, houve um desnível de energia. E aí, quando o médium volta ao normal, ele está bêbado. Pode acontecer também. Não quer dizer que a pessoa não esteja incorporada.
entenderam? Tirei a dúvida de vocês? Espero que sim. Se ficou alguma outra dúvida, vocês mandam aí nos comentários. Ah, isso também vale para os casos das provas de fogo que tinham antigamente. Porque antigamente é assim, né? Pegava a brasa, o negócio pegando fogo, né? Pegava e mandava a entidade pegar o troço pegando fogo, colocar na mão, e aquilo ali não queimava a palma da mão do médium. Mas aí, mais uma vez, a pessoa que esteja no estado alterado de consciência é capaz de pegar uma brasa pegando fogo, não é porque é o espírito que está ali. Isso que eu quero deixar bem claro. É porque a pessoa está dominada, a mente dela está dominada, ela está no estado alterado de consciência. Uma pessoa em hipnose, uma pessoa hipnotizada, também é capaz de produzir o mesmo fenômeno, de pegar uma brasa em chama e segurar, né? Determinado, não vai ficar o tempo todo, né, gente? Senão aí, né, dá problema, queima mesmo, né? A não ser que a gente esteja falando aqui de efeitos físicos. Existem médios de efeitos físicos. Que é isso? O médium, ele tem um fluido que o espírito manipula para manipular as propriedades da matéria. Por exemplo, eu estou aqui, daqui a pouco aquela estátua que está ali, ela vai para o lado sozinha porque eu sou um médium de efeito físico, ele pega a minha energia e faz isso. Aí o espírito ele poderia plasmar uma membrana especial para que aquele carvão ficasse na mão do médium ali acesa e não queimasse. Pode acontecer? Claro que pode, mas médios de efeitos físicos são raríssimos. O que acontece normalmente é mente a mente. Espero que vocês tenham entendido, né? Espero que tenha ficado bem claro para todo mundo que não quer dizer que um médico, quando sai do transe, que está bêbado, que na verdade a entidade não esteve ali, muitas vezes estava, mas ele não estava no estado, né, alterado de consciência ali, né, suficiente para o domínio da mente e a retirada daquele efeito na mente do médium. Porque quando o efeito de domínio é completo, a entidade vai embora e o médium não está bêbado, o médium está normal. Muitas das vezes por manipulação mesmo, né, da mente e dos processos físicos, porque lembrando, a mente controla todo o corpo. Nem hálito tem no médium. Então é por isso que acontece esse fenômeno. Espero que vocês tenham entendido. Esse vídeo ficou longo pra caramba, mas é um vídeo muito pedido por vocês. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!